Fala galera, agora nós vamos conversar sobre os crimes contra a organização do trabalho. Vamos à luta, vamos se ajeitar aqui, vamos seguir o baile, simbora galera. Então olha só, primeiro começamos os crimes contra a organização do trabalho ali no artigo 197 do Código Penal, tá? Primeiro eu preciso destacar, falar para vocês que são crimes pouco utilizados, né? Pouco acontecem, não que eles não aconteçam na prática, mas há pouca responsabilização criminal. É difícil a gente ver uma denúncia, a gente ter um processo no âmbito da justiça estadual, da justiça federal, referente aos crimes contra a organização do trabalho, tá? Há investigações grandes no que diz respeito aos crimes contra a organização do trabalho. Há uma investigação grande no que diz respeito aos crimes contra a organização do trabalho, feitas pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Eles subsidiam, eles conseguem informações, eles conseguem elementos probatórios e aí devem encaminhar esses informativos para o Ministério Público competente, tá? Mas, dito isso, ressaltando aqui a excepcionalidade, a dificuldade de nós encontrarmos repercussão concreta desses crimes, vamos ver como que eles estão disciplinados no nosso Código Penal. Primeiro crime que nós temos lá, artigo 197, atentado contra a liberdade de trabalho. O que nos diz o artigo 197? Ele nos diz que é crime constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Aí nós temos duas possibilidades de realizar esse atentado à liberdade de trabalho, tá? Primeira possibilidade, inciso primeiro, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, se houver uma repercussão mais grave. A segunda possibilidade que existe de se consumar o crime de atentado contra a liberdade de trabalho está no inciso segundo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, essa primeira infração penal é quando o sujeito atenta contra a liberdade do trabalho, quando o sujeito obriga, mediante violência ou grave ameaça, o sujeito a exercer uma atividade ou a não exercer uma atividade, ou abrir ou deixar de abrir o seu estabelecimento, tá? Ou participar, eventualmente, de uma paralisação ou algo nesse sentido. Primeira infração disposta no artigo 197. Próximo. Artigo 198 do Código Penal. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Vamos ver o que diz o tipo penal. Em seguida a gente tece algumas considerações, tá? Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. A pena que nós temos aqui é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. O que é importante salientar no que diz respeito ao artigo 198? Esse é um crime que a gente chama, é um tipo misto cumulativo. O tipo penal prevê mais de uma conduta. Tipo misto, na mesma redação do tipo penal, tem 2 infrações. Então, a prática de mais de uma dessas condutas configura mais de um crime. Por exemplo, atentado contra a liberdade de contrato e a boicotagem violenta, tá? Essas 2 infrações estão contempladas no mesmo tipo penal, mas a prática de uma e a prática de outra enseja duplicidade de responsabilidade penal. Como assim? Vamos ver um exemplo. Olha só. João, mediante grave ameaça, obriga José a celebrar contrato de trabalho com ele. Então, nós temos aí o crime de atentado contra a liberdade de contrato. Na mesma oportunidade, João constrange José a não fornecer matéria-prima para Manuel. Nós temos aí a boicotagem violenta. Então, nesse caso, o João vai responder por 2 infrações: o atentado contra a liberdade de contrato e a boicotagem violenta, ambos esculpidos no artigo 198 do Código Penal. Beleza? Adiante, galera. 199. Crime de atentado contra a liberdade de associação. Diz o seguinte, tipo penal, ó. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Percebam que os tipos penais eles são bem semelhantes, né? Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da correspondente à violência. Então, o sujeito obriga alguém
a participar de uma associação profissional ou obriga alguém a deixar de participar dessa associação profissional ou desse sindicato. Esse é o crime do artigo 199, atentado contra a liberdade de associação. Depois temos o crime do artigo 200, paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. O que nos diz o 200? Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra coisa. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Olha o que nos diz o parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados. O que significa isso, galera? Significa que nós estamos diante de um crime de concurso necessário. O que é um crime de concurso necessário? Crime de concurso necessário é aquele que somente se configura se houver concurso de agentes. Por exemplo, eu posso cometer um crime de homicídio sozinho? Posso. Mas eu posso cometer um crime de homicídio também em concurso de agentes. Se alguém me empresta arma, se alguém me dá carona para fugir, eu tenho ali um concurso de agentes em relação ao crime de homicídio. Mas o crime de homicídio não é um crime de concurso necessário, porque eu posso cometer ele sozinho. Agora, o crime, por exemplo, de organização criminosa ou associação criminosa. Eu posso me associar criminosamente comigo mesmo? Claro que não. Para que eu tenha, pelo menos não para fins de imputação de responsabilidade penal do crime de associação ou organização criminosa. Então, para que eu tenha responsabilidade penal por essas infrações penais, eu preciso de outras pessoas. Portanto, são crimes de concurso necessário, assim como a paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem do artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Se eu abandono o meu trabalho, sem estar em um abandono coletivo, eu posso cometer outras infrações, mas não essa. Para essa, é necessária que haja a participação de outras pessoas, tá? Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Vamos adiante. Artigo 201. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra ou serviço de interesse coletivo. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa infração penal de paralisação de trabalho de interesse coletivo pode ser feito por meio de lockouts, que é quando o empregador realiza a paralisação, ou por meio do empregado, que é o abandono coletivo de trabalho, tá? Então pode ser praticado tanto pelo empregador quanto pelo empregado. A responsabilização penal é a mesma no que diz respeito à tipificação penal da conduta, tá? Artigo 202. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Quem realiza essa conduta, quem pratica esse comportamento, deverá responder pelo crime do artigo 202, tá? Vamos de novo. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito, aqui nós temos o dolo específico, o elemento subjetivo. Então, se eu simplesmente invado um estabelecimento comercial sem essa finalidade específica, eu posso até cometer outra infração penal, mas não essa. Para que eu esteja diante da infração penal do artigo 202, é imprescindível que o dolo específico, o elemento subjetivo específico, esteja presente. Então, eu tenho que invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou, com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Percebam aqui a necessidade de se demonstrar o elemento subjetivo, tá? Que é embaraçar o curso normal de trabalho ou impedir o curso normal do trabalho. Sem esse elemento, a conduta ou pode ser desclassificada para outra infração penal ou eventualmente se torna atípica, tá bom? Adiante. Artigo 203, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203,
Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Você fala com o pessoal que trabalha direto, né, nas demandas do direito do trabalho, nas demandas trabalhistas, isso é bastante comum, né? Mas é uma infração penal. Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. A pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Percebam que a pena não é baixa, né, de 1 a 2 anos, comparado com as outras infrações penais que nós estávamos vendo, não é uma pena muito baixa. Exemplo dessa infração penal: o empregador que ameaça de demissão um empregado que pretende gozar férias já vencidas. Ó, doutor, eu preciso sair de férias aqui, tenho férias vencidas. Cara, velho, se tu tirar férias, tu, assim, ó, tu vai me quebrar as pernas e tu vai ver o que vai te acontecer. Então, nós estamos aí diante de o delito do artigo 203, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Beleza? Parágrafo 1º estabelece algumas formas equiparadas dessa infração penal. Na mesma pena incorre quem, primeiro, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Ó, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Então, ó, você só pode consumir comida daquele estabelecimento, só pode comprar roupa daquele estabelecimento. Isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma dívida. Cuidado aqui para a gente não confundir com uma situação de redução à condição análoga de escravo, tá? Que é uma infração bem mais grave, mas que tem alguma semelhança aqui. Você obriga, por exemplo, o sujeito não consegue nunca se desvencilhar daquele contrato de trabalho porque ele está em eterna dívida, digamos assim. Tem outras características que a gente vê oportunamente, tá? Mas só para a gente já ligar a luzinha amarela. Segunda forma equiparada da frustração do direito assegurado por lei trabalhista, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 203. Na mesma pena incorre quem impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. E o parágrafo 2º prevê uma majorante, que é a pena aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental. Então, o legislador levou em consideração aqui as qualidades da vítima para estabelecer um aumento de pena, uma causa especial de aumento de pena, uma majorante, que aumenta de 1/6 até 1/3 a pena, se a vítima é menor de 18, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Em seguida, galera, nós temos o artigo 204 do Código Penal, que nos diz o seguinte: o crime de frustração de lei sobre nacionalização do trabalho. Artigo 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Galera, embora essa infração penal esteja formalmente ainda no nosso ordenamento jurídico, embora se a gente abrir o Código Penal, a gente vai encontrar lá o artigo 204 com essa redação, a maior parte da doutrina entende que essa infração penal, esse crime, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por quê? A finalidade dessa infração penal, a finalidade dessa proteção por meio desse artigo de lei penal era proteger o mercado de trabalho nacional, o mercado de trabalho brasileiro, punindo aqueles que admitissem, então, os estrangeiros em detrimento dos brasileiros. Ocorre que, lá em 1988, a nossa Constituição Federal proibiu que nós estabeleçamos qualquer distinção entre brasileiros e estrangeiros. Então, nós somos todos iguais. Então, olha de novo aqui a conduta, ó, do artigo 204. Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Se entende que, uma vez que a Constituição de 1988 estabeleceu igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros, esse tipo de conduta não deve ser uma conduta considerada dignatária de reprimenda penal, dignatária de dignidade penal. Tá bem, galera? Adiante. Temos aqui o artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade de quem está impedido por decisão administrativa é crime, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então, se eu tenho uma decisão cassando, sei lá, meu direito de exercer cargo público ou de exercer advocacia ou exercer qualquer espécie de atividade e eu exerço ainda assim, violando a decisão administrativa, eu posso responder
pelo exercício de atividade com infração de decisão administrativa, crime capturado no artigo 205 do Código Penal. Beleza? Exemplo aqui pra gente, ó. Advogado que exerce a advocacia após ter a sua inscrição suspensa em razão de incompatibilidade por exercício de determinado cargo público. Ou ainda, o médico que exerce a medicina com registro cassado. Atenção, tá? Eu preciso ter uma decisão administrativa concedendo, ou melhor, uma decisão administrativa suspendendo a possibilidade de eu exercer a minha atividade. Com base nisso, ou seja, após essa decisão administrativa impedindo que eu exerça a minha atividade, se eu vier a praticá-la, eu posso cometer essa infração penal. Beleza? Show? Artigo 206, aliciamento para o fim de imigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Galera, nós temos lá o crime, depois a gente vai ver, de tráfico de pessoas, tá? O crime de tráfico de pessoas é diferente desse crime. O crime de tráfico de pessoas tem uma série de condutas específicas e uma série de finalidades específicas que precisam se conjugar para gerar responsabilidade penal pelo crime de tráfico de pessoas. Mas, de qualquer forma, eu reitero, né? Assim como eu falei em relação àquele delito anterior, nós precisamos ficar alerta, o que se assemelhava em alguma medida à redução à condição análoga de escravo. Esse crime, aliciamento para fim de imigração, em alguma medida também se assemelha ao tráfico de pessoas. Nós precisamos, então, acender a luz amarela quando a gente se deparar com uma situação parecida com essa, para fazer a devida e adequada verificação sobre a sua tipicidade, tá? 206, recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. A pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Depois, galera, nós temos aqui o artigo 207, aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. A pena é detenção de 1 a 3 anos e multa bastante semelhante, né, ao artigo 206, só que um tem a finalidade de imigração para território estrangeiro, outro tem a finalidade de condução para território, para outro lugar dentro do território nacional. A pena do primeiro, do 206, é de 1 a 3 anos e do 207 também é detenção de 1 a 3 anos, tá? O 207 contemplou uma figura equiparada no parágrafo 1º, que diz: incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Forma equiparada. Então, quem fizer o que está ali descrito no parágrafo 1º, o legislador considerou que deve se equiparar essa conduta ao que narra o caput 207, tá? Então, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, mas dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Então, eu não preciso tirar de um para outro, tá? Aqui basta que eu recrute em um lugar que não seja a execução do trabalho, tá? Não preciso fazer o transporte, eu tenho que fazer o recrutamento em um local que não seja aquele onde vai se realizar a execução do trabalho. E o parágrafo 2º, estabeleceu uma forma majorada. Temos uma majorante aqui, ó. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Nós temos a forma majorada, que leva em consideração qualidades da vítima novamente, tá? Menor de 18, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Se aumenta a pena de 1/6 até 1/3. E galera, com isso, finalizamos os nossos crimes contra a organização do trabalho. Em seguida, nós vamos ingressar nos crimes contra a liberdade sexual. É o próximo capítulo que está na nossa pauta de estudo aqui. Eu digo que eu estou com saudade de vocês, estou com saudade de encontrar vocês pessoalmente. Esses encontros virtuais aqui não tem o mesmo calor, né, que tem quando a gente se encontra, bate um papo, conversa. Mas, de qualquer forma, eu preciso deixar claro que eu estou sempre à inteira disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês quiserem me chamar, qualquer coisa que estiverem em dúvida, estiverem estudando, fazendo exercício, não conseguiu entender alguma coisa,
me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama no Facebook, me chama em qualquer lugar. Me manda um sinal de fumaça, mensagem telepática, qualquer coisa. O importante é a gente estar perto, mesmo que longe. O importante é a gente ter contato. Tá bem, galera? Muito, 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 muito obrigado pela presença. Beijo no coração de vocês. E qualquer coisa que precisarem, já sabe, me chamem, hein? Me chamem. Pode ser até speaking English. Let's speak English. Beleza, galerinha? Se cuidem, fiquem com Deus. Beijos, até mais.